A fé é um princípio bíblico, racional e extremamente investigável. O ateísmo acusa o cristianismo de usar a fé ao invés da razão. De fato, depositamos nossa fé no Deus onisciente, onipotente e onipresente. Porém, é preciso ter mais fé para não acreditar em Deus do que para acreditar nele. Crer que o mundo veio do nada é ter muita fé, pois o nada é nada e do nada nada vem. O nada não insemina, não produz e não multiplica nada. Um certo homem um dia disse: o nada é como o canto das pedras, ou seja, nada, pois pedra não emite som. Portanto, do nada, nada vem. Portanto, tem que ter mais fé para não acreditar em Deus do que para acreditar nele. Porque para conseguirmos sobreviver, necessitamos de no mínimo de 122 constantes universais trabalhando em harmonia, cada uma na sua correta proporção. Se uma deixar de existir, é suficiente para morrermos. Ou se apenas for alterada em suas proporções, as consequências são terríveis. Um exemplo disso é o oxigênio. Se aumentarmos algumas moléculas, seria capaz de, com um simples espirro, matar todas aquelas pessoas que estão ao seu redor, com uma combustão espontânea. Mas se tirarmos algumas moléculas, morreríamos sem ar. Então acreditar que tudo isso veio do nada e que viemos de uma sopa cósmica, ou seja, uma sopa cósmica criou tudo do nada, é no mínimo contraditório. Por isso tem que ter mais fé para não acreditar em Deus do que para acreditar nele. Tem que ter muita fé para achar que somos frutos de um processo evolutivo, como mostra os delírios megalomaníacos de Darwin na teoria da evolução, quando somos biologicamente criaturas pluricelulares e temos milhões de células em nosso corpo. Só para se ter uma noção, a ameba, o único organismo unicelular, tem mais informações genéticas extraídas do seu DNA do que centenas de coleções da Enciclopédia Barça. Repito, tem que ter mais fé para não acreditar em Deus do que para acreditar nele. C.S. Lewis, o criador de Crônicas de Nárnia, certa vez se perguntou: que Deus é esse que permite acontecer tanta maldade nesse mundo? No entanto, ele mesmo, depois de um tempo, pensou: como tenho capacidade de comparar bem e mal? De onde veio tais princípios para que possa entender tal proporção? Então, naquele momento, Lewis entendeu que existia um Deus. E imaginar que tudo veio do acaso, inclusive a ideia de bem e mal, é ter muita fé. Por fim, Robert Preston, um ateu, em um dos seus livros relata que a busca da ciência pela verdade é como um grupo de cientistas que escalam uma grande montanha. Eles passam a vida tentando chegar ao topo dela. E quando enfim algum deles conseguem, encontram um grupo de teólogos que já estavam ali há séculos. Vemos Deus em tudo e em todas as coisas. Como diz o filósofo, a verdade está no meio-dia, pois nele vemos as flores, céus e todas as coisas. Refutar isso é mentir para si mesmo, pois as evidências apontam para um Criador, apontam para Deus. Negar a Deus é negar a própria existência. Como diz Marcos Eberlin, Deus é evidente demais e a sua assinatura está em todos os lugares. Então que Deus te abençoe e que se revele a ti, e que Ele conclua o maior projeto que fez para nós, a salvação em seu Filho, Jesus Cristo.